Olá, eu me chamo Anísia e sou a professora de filosofia de vocês do programa Conexões de Saberes, do Pré-ENEM, da UFAL, e eu estou aqui para dar aula de filosofia para vocês. E hoje a gente vai começar falando sobre do que se trata a disciplina de filosofia, como estudar filosofia e o que mais cai de filosofia no Enem. Então, do que se trata a disciplina de filosofia? Bem, quando a gente abre a discussão sobre o que é filosofia, ou o que seria a disciplina de filosofia no ensino médio, a gente tem algumas possibilidades de respostas. Nós temos a perspectiva da filosofia sobre história da filosofia. A disciplina de filosofia ela pode se tratar apenas da história da filosofia e dos acontecimentos históricos de certos filósofos, de suas teorias e de suas problemáticas ao longo da história da humanidade. Também podemos tratar a filosofia pelas suas áreas de conhecimento, que são algumas delas a epistemologia, ontologia, metafísica e ética. A epistemologia trata basicamente da teoria do conhecimento, de como surgiu o conhecimento nos seres humanos, se por meio da razão, por meio de experiências, dados empíricos, e daí temos as duas mais comumente vertentes, racionalismo e empirismo, que são os objetos de estudos da epistemologia ou teoria do conhecimento. Na ontologia, nós temos um estudo do ser enquanto ser. É um estudo do que seria o ser humano, que também pode ser chamado de metafísica. É um estudo que vai no mais profundo dos fundamentos do que significa o ser, o ente no mundo. E a ética, ela é, digamos, a filosofia na prática, que também pode se aplicar à política. E a ética, ela é considerada a filosofia na prática. Também pode se trabalhar na área política, onde nós estudaremos valores, princípios morais, éticos, modos de convivência do ser humano para conviver em sociedade. Bem, algumas outras características que podemos definir a filosofia seriam pelas características que mais predominam no discurso filosófico, que seria a produção de conceito, problematização, o rigor conceitual e uma crítica reflexiva. Porque, geralmente, quando a gente vai falar de filosofia, de textos filosóficos, nós vamos trabalhar produção de conceitos, conceituar ideias, conceituar pensamentos. E nesse processo, geralmente, envolve uma problematização das questões, uma problematização de certas situações. E isso requer um rigor conceitual na sua escrita, produção de discurso, o que leva, geralmente, a uma crítica reflexiva sobre o discurso que está sendo estudado. Bem, como estudar a disciplina de filosofia para o Enem? Os conteúdos filosóficos geralmente são bastante densos e complexos, porque os filósofos, em sua maioria, viveram na antiguidade, na era medieval e até os filósofos da modernidade. Nessa época, poucas pessoas tinham acesso à educação, logo, somente as pessoas com mais requinte, mais classe social elevada, tinham acesso à educação. E o modo de falar, o vocabulário, não era tão acessível. As pessoas, digamos que falavam de uma maneira mais rebuscada e mais complexa. Quando vocês lerem Kant, vocês irão descobrir. Então, não dá para a gente simplesmente tentar trocar a filosofia em miúdos e dar esse conteúdo para vocês. Vocês vão ter que se debruçar sobre textos, vocês vão ter que se debruçar sobre leituras densas e complexas com um palavreado que talvez não faça parte da rotina de vocês. Então, a melhor forma de estudar filosofia vai ser através da leitura e compreensão textual. Então, o português, a redação, a literatura e a própria sociologia e a história vão ser coisas que vocês vão precisar estar por dentro para compreender certos problemas filosóficos. E quanto ao que mais cai de disciplina de filosofia no Enem? Bem, pensando nisso, eu elaborei um plano de curso para a gente poder tentar abordar esses temas de filosofia. O que foi que eu fiz? Analisei todas as questões de filosofia dos últimos 10 anos de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E, com base nessa análise, tracei um plano de curso dividido em 4 módulos, para trabalhar os assuntos mais frequentes no Enem, com base nesse módulo. Bem, esse módulo é dividido em 4 períodos históricos: a Antiguidade, a Idade Média, a Modernidade e a Era Contemporânea.
Nessas idades, respectivamente, nós temos alguns filósofos que iremos trabalhar. Temos os pré-socráticos, temos Platão, temos Aristóteles. Esses serão os principais filósofos que estaremos trabalhando na Antiguidade. Com relação à Idade Média, o período medieval, nós estaremos trabalhando São Tomás de Aquino, Agostinho, e na Modernidade nós estaremos trabalhando Maquiavel, Descartes, Kant, Locke, Hume, Hobbes, Rousseau, Nietzsche. Já na era contemporânea, a gente vai trazer para vocês filósofos como Habermas, Foucault, Derrida, Merleau-Ponty, Silvio Galo, Vernante, Rachels e Lilla. Esses são os principais filósofos que nós estaremos trabalhando durante o nosso plano de curso, nesse período de maio a novembro. Quanto às temáticas filosóficas que nós estaremos trabalhando, nós vamos nos debruçar sobre as origens do pensamento grego, porque frequentemente no Enem cai questões relacionadas a como surgiu o pensamento na Grécia, que comumente a filosofia é conhecida como originária da Grécia. Logo, se nós quisermos entender a filosofia, teremos que voltar para suas origens. E onde ela se situa é no pensamento grego. Portanto, nós estaremos estudando, ao trabalhar a origem do pensamento grego, os pré-socráticos, Platão e Aristóteles, que são os principais filósofos que vão estar sendo trabalhados nas questões que comumente caem no Enem. Quanto à ética e política na Grécia, é outra questão que também cai. Além de tentar entender como surgiu o pensamento na Grécia, as questões de filosofia também trabalham o conceito de ética, o conceito de política para os gregos, que até hoje influencia o que nós entendemos hoje com os principais valores, o que entendemos hoje por política. A Grécia foi um grande referencial que até hoje perpassa a nossa história. E por trás de toda essa origem grega, nós também temos a mitologia grega, que vez ou outra no Enem vai cair algumas questões de mitologia, porque essas mitologias não são um discurso de mentiras, são narrativas que envolvem alegorias, que são diferentes de uma mentira ou de uma história da carochinha, digamos assim. A mitologia na Grécia, ela era predominantemente feita por alegorias, e essas alegorias, elas às vezes expressavam conceitos éticos, virtudes, eram um meio de trazer e produzir ensinamentos. Portanto, a gente vai estar estudando alguns mitos gregos e o conceito de mito para a Grécia e o conceito de alegoria para os gregos. Bem, passada a mitologia grega, a gente vai começar a estudar o conceito de dialética em Platão, que era basicamente o instrumento para produzir um discurso, para definir o critério de verdade de algo, para verificar a verdade, porque naquela época, na Grécia, há mais ou menos quase 3.000 anos atrás de onde estamos hoje, eles se preocupavam muito com relação ao que era a verdade de algo, a verdade de justiça, a verdade do que era justo, a verdade do que era bom, a verdade do que era belo. Essa era a principal discussão entre os filósofos naquela época. Portanto, a dialética era um instrumento para trabalhar esse discurso. E a gente vai compreender como é que se estruturou essa dialética em Platão, porque algumas questões vão chegar a perguntar o que significava essa dialética. Alguns textos vão ser postos nas questões do Enem, alguns trechos de Platão ou de Aristóteles, para que você consiga identificar o que seria a dialética, o que características compõem um discurso que envolve o instrumento da dialética. Portanto, será de primordial importância que a gente compreenda o que é a dialética em Platão. E, como eu falei lá no início, uma das áreas da filosofia é a teoria do conhecimento. E como eu disse para vocês, a teoria do conhecimento, também conhecida como epistemologia. É importante que vocês entendam que algumas vertentes da filosofia vão aparecer com nomes diferentes. Como eu falei no início, metafísica pode aparecer como ontologia e vice-versa, assim como epistemologia pode aparecer como teoria do conhecimento. E quando a gente estudar a teoria do conhecimento, a gente vai estar estudando com Kant, com Descartes, com Locke, porque esses foram os principais filósofos que estavam se debruçando sobre essa discussão de como é que o ser humano conhece algo.
Será que a gente conhece algo através somente da nossa mente, fazendo uso da nossa razão por instrumentos racionais? Ou será que o nosso conhecimento é adquirido através das experiências, através das sensações? Levando em conta que a gente, vez ou outra, se engana por meio dos nossos sentidos, seria seguro assegurar que o conhecimento, a origem do nosso conhecimento humano, seria dado somente por experiências? Mas, levando em conta que todas as nossas ideias, uma hora ou outra, terão que ser aplicadas no mundo físico, que serão testadas pelas nossas sensações, não seria válido dizer que somente pela razão é que se adquire conhecimento. Então, Descartes vai dizer, e explorar em dúvida metódica, em meditações metafísicas, se as experiências, as sensações, os nossos olfatos seriam de fato confiáveis ou não. O que seria a verdade? Como chegar a essa verdade sobre de onde surge o nosso conhecimento? Locke, por sua vez, será um empirista que defenderá o uso das experiências para a produção de conhecimento. Já Kant será mais um mediador entre esses dois, entre essas duas vertentes, racionalismo e empirismo, onde ele vai propor para a gente uma outra vertente, uma vertente em que tanto o racionalismo como o empirismo serão ambos fatores importantes na produção do conhecimento humano. E, além disso, Kant também vai trabalhar questões éticas, questões políticas, assim como Hume, Hobbes e Rousseau. Eles estarão trabalhando o conceito de ética, conceitos políticos, e nós estaremos explorando isso em ética e política na modernidade. A gente vai estar explorando o que constitui o conceito de política para o ser humano. Quais são os princípios que regem a ética do ser humano? O que é ético? O que é um valor ético? O que é um valor moral? O que é moral? O que difere moral de ética? Como se aplica a ética no nosso dia a dia? São questões como essas que esses filósofos trabalharam. Como se constituiu, quem impôs a divisão de terras? Como é que se passou na humanidade trabalhar e não mais dividir? Como surgiu essas ideias? A gente vai estar trabalhando isso com os filósofos da modernidade. Além disso, a gente também vai estar trabalhando o conceito de ética ligado à cidadania. O que seria a cidadania? A cidadania tem um conceito para os gregos e tem um conceito para a gente. A gente vai estar trabalhando o que constitui a cidadania na Grécia e o que constitui a cidadania hoje. A gente também vai trabalhar o agir comunicativo. O que é o agir comunicativo? O agir comunicativo é uma teoria de Habermas, onde ele vai dizer que todas as relações da humanidade são pautadas na ação da comunicação. E a gente vai explorar isso, porque Habermas também vai pautar esse agir comunicativo sendo usado na educação como um instrumento para produzir um estudo científico mais válido. Passado todas essas coisas, a gente vai trabalhar um pouco sobre ética em Foucault, Derrida, que são filósofos extremamente contemporâneos da filosofia francesa, que Foucault foi professor de Derrida, eles tiveram suas intrigas, mas também têm seus pontos e perspectivas sobre o que constitui a ética. Foucault talvez seja mais familiar para vocês com a obra Vigiar e Punir, As Origens da Sexualidade, História da Loucura. Foucault vai estar trabalhando questões éticas que afetaram lá atrás, na Idade Média, na Idade Clássica, e mesmo assim reflete na nossa contemporaneidade. Com Merleau-Ponty, Silvio Galo e Rachels e Lilla, a gente vai estar trabalhando o que constitui uma atividade filosófica. Iremos também tratar de dilemas morais contemporâneos. Afinal, a filosofia não é feita apenas dos filósofos antigos, não é feita apenas do passado. Como eu disse no início, a filosofia não é apenas história da filosofia. Portanto, a gente vai tentar trabalhar alguns dilemas morais referentes à nossa época atual. Um deles será o Covid-19.
A antropóloga Lila e historiadora, ela traz uma reflexão bastante intrínseca sobre como está sendo tratar o Covid nessa época. Como está sendo para nós ficar isolados, de quarentena, como é conviver consigo mesmo, os dilemas que o ser humano está inventando sobre qual é o valor da vida. Isso mostra que questões éticas, questões sobre o que vale mais, o que é mais importante, como conhecer o que é o ser para nós, o que é o nosso ente, o que corresponde ao ser humano, são dilemas que também afetam a filosofia e que podem surgir na nossa vida, assim como o Covid está mostrando. E a gente vai trazer a Lila para discutir isso ao final do nosso módulo. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso aí, pessoal.